Hoje você vai conhecer a Corpo Seda aqui na Cidade Nova, na Avenida Najib Mutran, que fica em frente à farmácia Pague Menos. Estamos com a coleção cheia para você por aqui, a nossa bancada especial também com até 50% de desconto. Então, meninas, aqui vocês encontram uma variedade de produtos em moda íntima, que vai do feminino a masculino, adulto e infantil. Tem também roupas moda praia. Além disso, temos descontos especiais que vai de 10% até 50% de desconto. Vocês puderam conhecer a Corpo Seda Lingerie aqui em Marabá, é uma loja especializada. Detalhe importante, a nossa coleção está perfeita aguardando por você. As nossas promoções também no interior da loja. Você que está precisando renovar as suas lingerie para 2024, o lugar certo é Corpo Seda Lingerie. Bom dia, hoje 21 de abril de 2029, 10 horas da manhã, para nós aqui do programa Entre História, é uma data muito especial. Nós tínhamos um sonho de fazer essa entrevista. Por sinal, Tainá, você até mandou uma foto, nós tivemos aqui no ano passado, foi bem antes disso. Bem antes. Nosso sonho era fazer uma entrevista para o senhor Paulo Bosco Rodrigues Jadão. Sim, uma pessoa que para nós é muito especial porque nós temos admiração. Nos tempos atuais, as pessoas não gostam muito da leitura. O nosso amigo aqui foi responsável por dar vida a duas grandes obras que contam a história de Marabá. Um chama-se Marabá e o outro é Viagem pelo Tocantins. Então, essa é uma das maneiras de valorizar a nossa cultura, a nossa história, a nossa memória. Quanto de história de Marabá está esquecida, hein, Tainá? É verdade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai assistir. Porém, espero que assista, espero que não perca, espero que assim como a gente esperou muito para estar aqui hoje, né, inclusive, espero que você tenha a oportunidade de aprender e, principalmente, relembrar um pouco do que Marabá é. Marabá é tão rica em tantas coisas que às vezes até complicado você começar por algum ponto. Então, assim, hoje eu vim especificamente assim, com algumas perguntas assim em mente, sabe? Então, já era um plano nosso de muito tempo, assim, realmente. Em algum momento, a gente conseguir falar, a gente conseguir fazer com que isso aqui vire um documentário registrado mesmo, para que as pessoas não percam esse momento. Se você não registra, a história se perde, né? Então, esse dia hoje é um registro realmente de história que eu espero que o senhor se sinta à vontade, como já sentiu, né, anteriormente. E aí, eu contei só um tercinho da minha história para o senhor. Mas assim como o senhor também, já trabalhei assim, em algum período sozinha com respeito a algumas coisas que eu quis. Então, por exemplo, quando eu comecei o projeto do Portal Turismo Marabá, eu precisava de informações. Eu não tinha informações. Eu precisava ir num lugar que me dissesse onde é, por exemplo, quando foi que surgiu o cemitério, como é que eu ia passar para os meus turistas a história de Marabá, sendo que eu não sabia realmente a história. Então eu fui atrás. Isso eu já tinha os meus 19, 20 anos por aí. E já sentia essa necessidade. Então, quando eu procurei a Secretaria de Turismo, na época, né? E aí a então secretária que estava em gestão era uma professora, a professora Vani. E aí me disse assim, minha filha, eu entrei agora, comecei agora, e é o seguinte, ali tem um arquivo, fica à vontade. Aí ela me deixou nesse arquivo. Nesse arquivo eu fui lendo um monte de coisa, e aí eu descobri seu nome. Descobri um monte de informações, papéis antigos, um monte de coisa. E aí eu fiquei, gente, isso aqui tem que ter um registro, alguém tem que ter
um cuidado para guardar isso aqui, um cuidado para ter isso aqui. Então, quando eu fui na Casa da Cultura a primeira vez, eu fiquei impressionada com o acervo que tinha lá. E é obra e fruto de coisa que sou pessoa de muito tempo atrás, né? Então, eu vou começar perguntando, além da Casa da Cultura, além de trazer a UFPA, quais outras coisas o senhor já pensou em trazer também? Desde do início da sua gestão como prefeito? Olha, naquela época eu fiz um convênio com a Vale do Rio Doce para aplicar 20 quilômetros de asfalto na Nova Marabá. E eu fui pessoalmente no Rio de Janeiro com o presidente da Vale para conseguir resolver esse problema. E consegui, a Vale aprovou. Agora, a política, eu larguei política justamente por causa dessas coisinhas ruins que acontecem na política. O governador é o Jader Barbalho. Quando a Vale aprovou, ele segurou para a Vale só aplicar depois que eu saísse da prefeitura. Mas foi aplicado. Graças a Deus, foi uma das coisas boas. A cidade nova, a Nova Marabá, quando eu assumi a prefeitura, tinham começado, mas começaram errado. Vendendo terreno, aquela história. Eu sou o meu prefeito, mas quem mandava era o Barra Montrão. Aí eu fiz a folha 33, fiz a 26 e entreguei ao povo. Então eu, como prefeito, as coisas mais importantes que eu fiz foi justamente trazer a universidade, porque os estudantes daqui faziam faculdade em Belém, era complicado, estar viajando Marabá, Belém, Marabá, né? E eles deram uma contribuição muito grande para Marabá, para o processo que eles fizeram junto com o Noé. Eu valorizei muito o trabalho deles, tanto é que eu fretei um barco naquele tempo para levar uma equipe, quando foi para lançar a internet em Tucuruí, uma equipe para fotografar toda a área que ia ficar submersa. Jatobá, Jacundá, toda aquela região. Fizeram com 30 dias que eu fretei o barco para dar esse apoio a eles. Né? E o Noé foi um herói, foi ele que presidiu o trabalho. Lá na Casa da Cultura, você procura, tem lá o projeto. A criação era da própria Casa da Cultura. O projeto eu mandei fazer através da Casa da Cultura. Eu só entrei com as despesas que precisava, né? Para dar o barco e tal. Puxei toda a despesa, mas foi muito bonito o projeto. Eu fiquei muito feliz quando o Noé me mostrou o projeto. Então, aproveitando esse momento histórico aí, do senhor como gestor de Marabá, eu acredito que Marabá vivemos uns tempos bem difíceis por conta da Lei de Segurança Nacional, por conta da enchente de 1980. Tudo bem, o senhor foi gestor um pouquinho mais adiante, mas a cidade sofreu muito. E também a agitação da descoberta do ouro de Serra Pelada. Fala um pouquinho mais desse momento, por favor. Olha, Serra Pelada, quando descobriram o ouro, eu era prefeito. Quando começaram a tocar o garimpo. Começaram a vir pessoas de tudo quanto é lugar. Aí, resultado, o povo mesmo, com ferramenta na mão, fizeram a estrada da Serra Pelada. Não foi máquina, não, ele colocou com a mão e a ferramenta. Daí, naquele tempo, o Jaba Passarinho era senador da República. E a empresa Transbrasileira conseguiu, através do Jaba Passarinho, uma autorização para fazer uma linha da Serra Pelada. Quando é o dia, eu estou saindo da prefeitura, eu sei onde atrás, chegou a caravana, uma comissão grande da Serra Pelada. O prefeito dizia, nós atrasamos por causa do transporte, quando nós estamos aqui para conversar com vocês. Quem quer? Não, porque nós fizemos uma estrada e agora estamos brasileiros aqui na escola. Eu disse, mas como foi isso? Não, que a brasileira conseguiu através do cidadão, já não posso fazer. Eu disse, espera aí que eu vou mudar isso. Aí peguei o telefone e liguei para o Java. Era um político sério, tá ligado? Político que eu disse, já passaria um dos melhores. Aqui no chapéu. Aí eu liguei para ele,
Contei a história de não, Jadão, ele disse ao lado de Jadão. Não, Jadão, fique tranquilo, agora mesmo eu vou desmanchar isso. Se eu estou pedindo, o seu pedido é atendido. Você vê que aqui tem a foto dele desse livro. Foi um apresentador do livro. Aí, resultado, eu disse, pô, olha, pode ir tranquilo para lá, Brasileira, não vai entrar, vocês é que vão transportar o povo. Então foi assim. Foi assim que aconteceu a primeira estrada para a Serra Pelada. E naquela ocasião, justamente como eu falei anteriormente, e eu fali, tentando salvar a vida da minha primeira mulher, eu botei uma oficina e uma loja em Serra Pelada. Quando a minha mulher morreu, além de eu ter falido, eu ainda fiquei devendo 3 milhões. Mas aí eu fui para a Serra Pelada e Deus me ajudou que eu paguei as contas. Eu cheguei um depósito lá de um amigo meu, tem uma porção de bombas, assim, um monte. Eu disse, rapaz, me manda essa bomba. Não, aqui é o seguinte, não tem um rotor. Quando a bomba dá problema, eles compram outra. Eu disse, manda 6 bombas de diferentes, uma da outra, lá para a minha oficina. Aí eu fiz 100 rotor. Eu aprendi a fazer em São Paulo quando eu fiz o curso de mecânica na Yamaha. Moço, isso me deu um dinheiro. No instante eu paguei os 3 milhões. Só fazendo rotor. Nessa época, Marabá já era servido por estradas que ligavam a capital? Já tinha PA-70? Não, tinha a Belém da Vida. Porque Marabá tinha PA-150, que ainda tem hoje, né? Só que hoje é asfaltado. Naquele tempo era estrada de chão. Muito ruim. Muito ruim. Quem fundou a estrada foi o Jabo Passarinho. Quando ele inaugurou, ele veio num jipe, eu era prefeito, eu fui recebê-lo. Marabá até então, só o rio. Só Rio. Vamos dizer a história. Aí fez a PA-150 e daqui ele ligava com a Bela em Brasília, era por aí que ia para o Brasil. E a enchente de 1980 superou... A enchente de 1980, para você ter uma ideia, ali onde tem a loja que eu dei. Como prefeito e como morador de cidade de Marabá, né? Ali, naquela loja que eu dei para meu filho, deu 2,20 metros de água de altura lá. E era o lugar mais alto de Marabá. A igreja foi tudo, não ficou nada que não fosse. Mas também não foi essa enchente assim rápida, ela vinha... Não, foi demorado. Aconteceu um negócio gozado. Eu cheguei em Carolina, no Maranhão, dormi lá, lá era onde a gente desembarcava a maior quantidade de tambor de gasolina para aviação. A empresa fazia isso. E eu estava lá, rapaz, quando fui no restaurante da beira do rio. Quando foi de manhã que eu procurei o restaurante, não tinha mais. A água tinha alagado. Aumentou num dia 3 metros de pontal, lá em Carolina. E minha mãe morava aqui, na Duque de Caxias, com a casa das freiras. Aí eu vim correndo, fiquei arrumando, vou tirar minha mãe antes que vá. Quando eu cheguei, mãe, arruma a bagagem para tirar. Eu botava, não, meu filho, não vem não. Mamãe, a enchente eu estou vendo. Não vou sair não. Aí eu mandei um barco para Jatobal, que sempre falava lá para pegar a costa. Jatobal é antes de Tucuruí. Era antes de Tucuruí. É a ligação que teve. A história de Terra do Tocantins era para ir até Araguatins. Só veio até Jatobal. Porque o pessoal ficou com dinheiro. Naquele tempo não tinha bom dinheiro. Hoje tem mais, mas naquele tempo já tinha. Aí, resultado, eu fiquei dormindo na sala, tem uma rede, e fiquei lá, porque minha mãe vai ser deitado. Não deu outra, não. Quando foi 3 horas da manhã, mãe, vamos levantar para fazer o café. Meu filho tem água aqui, eu não posso levantar, eu também falei. Aí, resultado, quando o motor chegou, e eu ainda fiz o seguinte, eu passei em São João da Araguaia, aluguei uma casa, deixei lá a casa para saber banho. Aí embarquei minha mãe com o Magali. Quando eu cheguei em São João, o dono da casa tinha alugado para outros e ia de embora. Aí eu fui alugar uma casa em Imperatriz para voltar minha mãe.
foi justamente botando a casa, que minha mãe era de Imperatriz também, né? O senhor não queria ir para Itupiranga? Não, fui para Imperatriz porque o barco ia subir. Então não adiantava. Aí lá eu conheci a família da minha primeira mulher. Aí minha mãe disse, meu filho, essa moça aí que é boa de tu casar com ela. E eu comecei a namorar com ela. Só que quando foi para casar, minha mãe não casar não, eu não te falei casar não. Fica namorando, não mãe, tem que casar. Então foi assim. Assim que foi a história da enchente. O local que você citou da casa, onde era a Casa das Freiras, hoje é o que lá? Hoje lá está sendo o comércio do galego. Material de construção. O Ferragundo Lambezai, que é o padre francês, só ele que tinha de padre aqui, né? Naquele tempo, o padre era proibido andar sem batina. Eles só andavam de batina. Ele jogava futebol com um time. E eu jogava futebol com ele jogava futebol de batina, porque não podia tirar a batina. Jogava futebol. Então ele montou um projeto aí, disse, eu vou arranjar um colégio para o Maranhão. E foi embora para o Maranhão, não sei como. Quando ele veio do Maranhão, já trouxe tudo arrumadinho. Comprou aquela casa aqui, era de um padrinho meu, Antônio Calice Iag. A casa lá é meu padrinho. E aí, quando as feiras chegaram, já estava a casa pronta. Falei, vamos lá. Aí ele comprou uma chácara lá em cima. Trouxe da França um motor arquimedes, um motor de pouco. Mandou fazer um barco para transportar as feiras lá para a chácara, levar e trazer. Ele deu todo o apoio para essas coisas. E ela também deu todo o apoio para a educação. Ela deu todo o apoio para a educação em Marabá. Depois mudaram para a Cidade Nova. Hoje aquela casa lá é da irmã do Tibiriçá. Mas foi lá que eles montaram o colégio de Parque. Então, essa é um pouco inquieta, né? Então, o Paulo Rodrigues Bosco de Adão, ele nasceu em Marabá, em 1935, filho de Moisés de Adão e a senhora Turqueira Rodrigues, que era um ribaneiro. E naquela época, muitos seringueiros, castanheiros, provavelmente garimpeiros, mariscadores. Então, como foi que começou a vida profissional do senhor? Olha, a minha vida foi... Eu comecei trabalhando no comércio do meu tio Antônio Saliba. Comércio que meu pai montou para ele. Veja bem como é o ser humano. Eu trabalhava pela manhã e à tarde ia para o Colégio Santa Terezinha estudar. Aí, quando foi um dia, eu levei um livro para nós e comecei a ler. Você ia de barco, né? Não, era caminhão, né? Ainda era aqui na praça do colégio. Ah, ainda é aqui na velha. Era na praça, no começo logo. Quando o colégio mudou para a Cidade Nova, eu não estudava mais, eu trabalhava de motor. Aí, resultado, ele pegou, tomou o livro, aqui não é colégio. Aí eu fiquei chateado, porque passou um dia, eu ia em casa pegar um papel maço com pauta e anotava a lição que eu ia ter que estudar, para não levar um livro, né? Aí levei para lá. Quando der um dia, eu botava a peça de tecido em cima do papel, quando ele via. Quando ele saía, eu tirava e estudava. Quando foi um dia, ele me pegou no flagrante, rasgou o papel. Já lhe falei que aqui não é colégio. Aí tinha mostruário, uma coluna com tecido na calçada dele, botei para espalhar. Eu tinha 13 anos aqui. Aí comecei a chorar. Quando vem passando o prefeito, Antônio Vieira de Souza. E aí, galera, o Saliba te bateu e disse não. O que ele fez contigo? Eu contei. Vai lá na prefeitura 11 horas falar comigo. Aí quando ele saiu,
Eu disse ali, a mamãe andou pedir para mim lá em casa 11 horas. Ah, tá bom, pode ir. Aí quando ficou 11 horas, eu fui. Cheguei lá, estava me esperando na prefeitura. Era aí. Foi bem surpresa. Aí quando eu cheguei, ele disse, assina aí. Eu estou sendo nomeado fiscal de luz exatamente. O teu salário é 1.500 cruzeiros. E a sala que tu vai trabalhar é aquela ali. Pode montar até um colégio lá. É lá que tu vai trabalhar. Ele me fez 2 favores, Vilhena. Um conheço o primeiro, né? O outro, minha mãe, quando costurava até de madrugada, naquele tempo, a energia em Marabá era fornecida por um grupo gerador da prefeitura. Funcional. Quando era 10 horas, apagava a luz. Geral na cidade. Aí, quando for um dia, umas 9 horas da noite, ele vai passando na calçada de casa, escutou as horas da máquina e bateu na porta. Aí, pobre conhece prefeito fácil, né? Aí, mamãe, ô, seu prefeito, o senhor aqui diz, a senhora está costurando. Mas eu costuro até 4 horas, 5 horas da madrugada. Com lamparina. Diz, porque se eu for pagar energia, compromete a bola dos meus filhos. Amanhã só vai ter energia de graça, pode esperar. Quando foi no outro dia, entrou lá o Antônio Padeiro, que chamava, que era eletricista. Botou 4 bicos e deu um papel aqui, quitando. Então esses 2 favores me deram isso. Como é que foi a escolha do Vilhena como prefeito? O Vilhena era o seguinte, ele era amigo do Barata. Joaquim Cardoso de Magalhães Barata, que governou o Estado 30 anos. Era o outro político comércio do Barata. E o Barata foi assim, ele, na Revolução de 30, ele perdeu a Revolução, ainda não era governador, estava começando. Aí fugiu de Belém, de Batina, e chegou aqui, em Marabá, passando por Marabá, se hospedou na casa da dona Lourinha, ela dona de um café, e que era irmã da Joaninha, que era morava lá na frente, onde morou o Braga. Aí passou e foi embora. Depois que terminou a confusão da Revolução de 30, o Barata se candidatou e se elegeu governador do Estado. Né? Foi assim que começou a eleição do Barata. E nessa ocasião, o Vilhena se tornou amigo dele. Do Barata. Do Barata. Tanto que o Barata governou o Barata 30 anos e o Vilhena também. Marabá. Agora o Vilhena era assim, ele, se você procurar alguma obra dele, você não acha. A única obra que ele teve, ele comprou uma fazenda de nome Quindande, fazenda perto de Itacaré, e montou uma colônia agrícola, dividiu os terrenos, distribuiu para o povo, para o agricultor. Acontece que o povo depois vendeu tudo para o fazendeiro, acabou tudo. E o Vilhena era assim, ele, 6 horas da manhã, ele saía da casa dele, com uns cadernos na mão. Aí chegava numa casa, bom dia, compadre, bom dia, comadre, vim tomar café com você. Aí a mulher deu um prefeito, lamentavelmente não tem café nem açúcar. Ele pegava uma requerência lá. Toma, vai lá na casa do Medeiros. Era um comércio tipo supermercado, tinha tudo. E então chegava lá. Todo dia ele fazia isso. Então não perdia a eleição, porque todo dia ele arranjava voto, né? Cativava bem. Até quando terminou os 30 anos, ele se candidatou a eleger o deputado estadual. Era um político tão sério igual o Barata, que quando ele morreu, o enterro dele, o Estado mandou fazer, que a família não tinha dinheiro para comprar o caixão. Ele era honesto. Honesto. Antônio Vilhena de Souza. E como foi que o senhor entrou na política? O senhor foi convidado? O seguinte, eu acreditei, eu era venerável da loja maçônica, primeiro de humanidade maranhense, eu fiz aqui na Bela Vara. Eu fui sem mandato. Aí era o governo militar. Quando ia sair o Samuel, que ia terminar o mandato. Samuel Monção. Samuel Monção. Aí me convidaram e eu não aceitei. Eles apelaram para a grande loja maçônica em Belém.
E eu recebi a espécie de uma intimação. É você mesmo. Eu não tive outro jeito. É o senhor mesmo. Quem me nomeou foi João Batista de Figueiredo. Poxa. Também, veja só, o trabalho que eu fiz era tão importante. Trabalho social. O Curió, Haroldo e Manel Bonito, que eram os polícios daquele tempo, meu amigo, se zangaram comigo porque eu não queria me candidatar. Mas para você se candidatar, se elege com facilidade, eles não querem me eleger, justamente isso. Política não é lugar para quem quer coisa séria. O senhor acabou não gostando da vida de Não gostei não, porque coisa... Moça, aconteceu uma comigo em Belém, o ministro Mário Andreaga. Sim. Ele esteve aqui em Marabá e eu falei com ele. Seu ministro, Foi ministro dos transportes do Figueiredo. Foi. Eu digo, seu ministro, eu queria ver a possibilidade de arranjar um recurso para asfaltar do aeroporto ao entroncamento. É só fazer o projeto que eu arranjo dinheiro. Aí eu peguei 2 irmãos de maçonaria que eram engenheiros, estavam preparando o aeroporto e eles fizeram para mim de graça o projeto. Aí eu fui. Aqui é o dia. Cheguei lá, aí o chefe ligava para mim e disse, prefeito, eu trouxe o seu projeto todo, me dá aí, mostrar para os engenheiros. Aí eu dei, foi lá dentro, demorou e voltou. Porque já viu o aeroporto, mas era acanhado, né? Não, era chão. Não tinha asfalto, era chão mesmo. E vagabundo ainda pra lá. Aí, quando ele vem de lá com o projeto, tá aqui, a guarda do ministro adicional. Agora tu tem que dar 10% desse dinheiro para a organização política do mundo. Eu disse, vocês dão um documento comprovando. Não. Todo prefeito faz isso e não dá documento, não. Depois eu vou poder dar esse dinheiro. Então tu não vai, né, pai? Eu vou ter o dinheiro. Moço, eu fiquei com vontade de chamar o ministro de ladrão. Não podia chamar, mas fiquei com vontade. Quando eu vou chegando, ele disse, prefeito, eu notícia para ti que não é boa. Não, deu errado. Eu digo, o que foi? Não, o presidente Figueiredo mandou que eu pegasse todo o recurso do ministério e jogasse para o Nordeste para construir as obras que tem lá. Não vai ter esse dinheiro. Só porque eu não dei o dinheiro. Não quis fazer o errado. Né? Aí que me revoltou e me deu mais força para largar a política. Olha, eu fiz muita coisa. Eu construí 80 casas e escolas aqui no município. Outra coisa que eu fiz também. O Iris Pedro de Oliveira era o presidente do Getap. Não era INCA naquele tempo, era Getap. Aí quando um dia eu estou lá no meu gabinete, quando chegou um amigo meu, ele disse, moço, eu trago um negócio aqui para lhe mostrar. O que é? É um documento, um padre está arranjando um terreno para um camarada. Esse cara já vendeu esses 5 terrenos aqui. Eu disse, deixa comigo o documento e deixa, então tá bom. Aí eu marquei a audiência com ele, fui lá. Eu estou recebendo o padre, ele prometeu, tu sabe como é a religião, eu vou ter que ceder o terreno. Aí eu mostrei para ele, rapaz, tu vem aqui no dia vem. Aí eu fui, quando eu mostrei para o padre se retirou e brigou com os caras. Quando eles entraram lá, o cara disse, não senta não, pode ir embora que vocês não são honestos. Não tem terreno. E aí foi bom que eu ganhei o prestígio com ele, Pedro. Tanto que ele me emprestou a patrulha mecanizada do Getap por um ano. Aquele que eu lhe falei, eu fiz a estrada de São João para São Domingo com essa patrulha. E trabalhei só em Curianópolis, eu fiz 130 quilômetros de estrada. Na época era muita coisa. E Curianópolis era Marabá, né? E todo colégio que eu construía, o Getap dava metade do recurso. Todo colégio. Quando eu levava o projeto para ele, você pode deixar que a metade eu estou. Quando foi um dia, eu acho que eu te contei como é que eu fundei a universidade, eu vou repetir, muito simples. Já te contei. Sim, sim. Mas é bom que fica registrado. Foi assim, eu falei com o reitor, um dia disse, reitor, eu queria... Marabá só tinha o ensino médio. Só. Quem quisesse fazer
E para Belém, superior. Aí eu disse, Heitor, eu gostaria de fazer um convênio com vocês. Como assim? Deixa eu mandar os professores para ministrar umas aulas para os meus professores, que eu estou achando eles fracos. Ele disse, prefeito, vamos ver se eu consigo isso. Quando passou mais de mês, ele me ligou. Olha, prefeito, pode vir assinar o convênio que está feito legal. Aí eu fui. Naquele tempo tinha 2 jornais, o Liberal e a Província. Aí quando eu cheguei lá, me sentei, me deu logo para assinar. Estou assinando, toco o telefone e lá atender. E eu lendo o jornal depois que ele foi. Quando eu escutei dizer desaforo, só uma avaliação. Aí eu pedi conta que eu estava lendo, parei de ler, fiquei só escutando o que ele dizia. Daí a pouco ele chegou e disse, prefeito, você escutou o que eu falei? Não, senhor, eu estava lendo o jornal. Diz, olha, eu vou te contar o que aconteceu. Eu consegui montar um núcleo da Universidade do Estado no interior do Pará. Como Santarém é um município melhor depois de Belém, eu resolvi Santarém. Aí pedi para o prefeito um terreno para construir o prédio. Ele acaba de me dizer que não tem um terreno nem como conseguir. Eu disse, então se você quiser mudar para Marabá, você já tem um terreno. O senhor está falando, recebe muito mais do que o senhor pensa. Aí ele pegou a memória, prefeito, você tem 60 dias para me dar esse documento. Com 15 dias eu levei o documento para ele. Aí quando eu levei, ele disse, olha, acontece o seguinte, como teve um probleminha lá com o senhor tá, eu vou voltar em Marabá. Você está interessado? Agora você vai me ajudar mais do que o prefeito de Santarém. Eu vou construir esse prédio, tá? Agora, os meus professores, eles não querem ficar em apartamento. Eles escolhem apartamento para morar. Eu digo a ele que era difícil porque vai ficar caro. Mas eu não tenho outro jeito por enquanto. Aí eu vim embora, segui, fui comigo e espelho. Contei para ele a história e disse que manda fazer o projeto. Aí eu fui com esses 2 irmãos de maçonaria, fizeram o projeto, era o valor de 220 mil. Eu construí o apartamento. Aí levei para o Iris Pedro. Ele diz, vamos fazer o seguinte, tu conhece o Jarro, eu fui ele. Mas não me dou com ele muito assim para conseguir custo. Então vamos fazer o seguinte. O Getap vai dar 100 mil. Eu vou conseguir 100 mil com o Java, agora já uma audiência sua com ele, já arranjando o dinheiro. E 20 mil com a arma da prefeitura. Aí eu disse, então faz isso. Ele arranjou tudo e nós construímos a faculdade. Foi assim que funcionou a faculdade. E o seu Nagito não me deixou desculpar. Depois ele pagou o erro que ele cometeu, fazendo um favor, porque a minha mulher, ela precisava tirar o sangue, a água do organismo. E ele disse para mim, olha, eu vou pagar aquele favor que eu cometi, eu vou na sua casa de 3 em 3 dias extrair água. E não precisa levar para o hospital. Ele faz isso. João Anastácio de Queiroz foi prefeito um pouco antes do senhor, né? Foi o primeiro prefeito. E era zangado, ele era mal criado. Ele tinha uma turma de homens, administrado por Januário, que chamava Januarão. Era de 30 a 40 homens armados. E ele era intendente, primeiro ele foi nomeado como intendente. Aí o governo do estado mandou um substituto para ele. Ele não entregou a prefeitura. Quando o cara voltou lá, o governador do estado mandou uns 8 policiais para tomar a prefeitura dele. E tinha chegado para Marabá um médico, doutor Demóstenes Azevedo. Aí o comércio de Marabá reuniu com o Demóstenes e pediu para ele, doutor, queria que você fosse procurado para a polícia voltar para não morrer gente, senão vai morrer muita gente. Porque o João Anastácio ele já está com 30 anos preparado para ir lá. Aí o Demóstenes foi lá e o policial voltar. E o João Anastácio continuou como intendente. Aí o governo acabou com a intendência e eles ficam da frente e ele prefeito.
Mas ele era do Sangal. Tecnicamente ele ficou quanto tempo? 2 anos mesmo? Não, ele ficou mais. Como intendente, ele já tinha passado uns 4 anos. Como prefeito, passou mais 4. E ele, lá no Cabelo Seco, tinha um festejo religioso. Tinha uma noite que era dele. Estava escrito lá, João Anastácio de Queiroz, era o noitado. Quando foi um dia, chegou um delegado num sábado e não se apresentou para o prefeito. Era sábado. Aí, festejo lá, quando deu 2 horas da madrugada, o delegado foi lá e parou o festejo. Aí o Tomás Galhardo, que era o administrador do prefeito, rapaz, isso é do prefeito. Não tem prefeito não. Hora dessa não tem mais festa. Aí o Tomás Galhardo foi para a calçada do João Anastácio de Queiroz, ali perto da igreja de São Pedro. Bem em frente assim, no canto onde ele morava. E o João Anastácio, quando era 6 horas da manhã, ele levantava e ficava andando na calçada. Ele e o secretário dele, que morava com ele, o secretário da polícia, morava com ele. Aí quando o Tomás Galhardo chegou, contou para ele. Aí o Anastácio disse só de olha, eu chegar na prefeitura, tu intima o Januarão para ir lá na prefeitura. E procura ver, tem 2 pensões em Marabá, um da Hilda e outra da Deus. Numa das 2, o delegado sospeitou. Procura saber qual foi. Me fala. Quando foi 8h30, mais 9, chegou o delegado. Aí o Anastácio levantou da cadeira e disse, senta aqui. Não, é lugar do prefeito. Não, senhor, você chegou mandando em Marabá. Não foi o prefeito, não. Você mandou em Marabá, acabou com minha festa. Januário, já fez o que eu pedi. Januário já tinha ido na pensão da Deusuíta, era lá que estava. Pegou a bagagem do cara e derrubou a prefeitura. Aí ele diz, olha, pega um canoa, sem remo, embarca esse delegado. Embarcou numa canoa sem remo. Sem rir. Não, o João Anastácio era bravo. Ele era de Carolina, no Maranhão. Mas era mal criado que era danado. Bosco, chamar assim de Bosco. Pode. Quem foi Cipriano Santos? Cipriano Santos dá nome a uma praça em Marabá, mas muito embora as pessoas ainda nem saibam onde é essa praça. Cipriano Santos. Olha, Cipriano Santos, eu não conheço a história. Conheço o nome só. Eu sei que ele teve aí, mas a história dele eu não conheço. Ele dá nome, pelo menos, a registro do nome daquela praça que fica em frente à igreja de São Félix, é a Praça Cipriano Santos. Aquela praça, o Frei Raimundo Lambezar já tinha dado o nome de Dom Luiz naquele tempo. Que era o bispo, Dom Luiz Padre, que era o bispo da região toda. Então, se mudaram o nome, eu acho que mudaram. Ele muda-se às vezes sem nenhum tipo de noção. Por exemplo, agora, tecnicamente, ela tem o nome de São Félix do Vanuá, e aí, ao mesmo tempo, está lá tocando banquinha. Então, é uma coisa assim, bem certa, sabe? O último nome que ela pegou foi a toca do Manduquinha. Inclusive, é uma crítica referência, mas, ao mesmo tempo, uma dica. Por exemplo, todo mundo que vem na aula Sebastião Miranda imagina o prefeito, mas nunca imagina o pai. Mas você não vê uma foto, você não vê uma imagem, você não vê nada, você não sabe. Não tem um rosto. Não, o Tião colocou o nome do pai dele, mas ele é desorganizado. Essas coisas ele não. E aí, o Tião, quem colocou ele da polícia, ele terminou sendo ele. E ele terminou caçando a minha pensão de ex-prefeito que eu não recebi. O senhor que colocou o Tião Miranda na política. Foi assim. Nós fizemos um trabalho para elegemos o Haroldo Bezerra prefeito. 92. Aí o Haroldo foi comigo andando lá para cá, veio um mês. Aí o seu secretário de finanças disse, pai, não vou. Não, pai, faz isso, menos um ano. Disse, pai, eu vou nas seguintes condições. Não aceito ingerência política nas finanças do município. Naquele tempo, quem controlava e administrava o dinheiro do município, tudo dinheiro do secretário de finanças. Hoje não, toda a secretaria tem dinheiro. Naquele tempo não tinha não.
Naquele tempo tinha 9 vereadores. Bom, o Haroldo mandava em 6 e 3 era adversário dele. Aí eu fui. No segundo dia eu convoquei os 6 vereadores. Ele falou, mas eu aceitei vir para cá na seguinte condição. Eu não aceito ingerência política nas finanças do município. Então, os senhores estão sabendo que eu não atendo um pedido de vereadores. Eu só aceitei por isso. Não, tudo bem, então. Aí fiquei lá. Quando foi um dia, a Bernadette foi secretária de Educação. Esteve lá comigo, seu moço. Ela tem cá, tem uma apartada. Ela tem campo. Tem cá. Aí eu queria fazer uma modificação. Finança não modifica nada, eu ia ficar. Aí ficou. Passou quando eu vi o Haroldo do dia. Não, aí no carro do Tião. Um dia eu estou lá, o Haroldo chega no meu gabinete. Moço, eu estou com um problema de ideia. Eu digo que é. Secretário de obra, era o Mário, filho do Veloso. Eu escolhi ele aí. Eu fui trabalhar na Vale. Ele acaba de me dizer que só aceita se a Vale pagar o salário dele e a prefeitura também. E não tem como, a Vale não paga. A Vale libera ele, mas não paga. Eu digo, alô, vem aí do meu lado, tem um cara que acho que vai estar bom secretário. Ele não sai da minha sala dizendo que quem trabalha era o Tião, secretário de administração. Eu fiz nomeado. Aí já esse cara não presta não. O jeito dele dizia, moço, experimenta o cara. Ele disse que quer trabalhar. Foi convidar ele, se ele quiser mandar lá para o meu gabinete. Aí eu fui lá, Tião. Então era de finanças ou da administração? Ele era de finanças. O senhor? Ele que era de administração. De administração. Aí eu arranjei um emprego para o dia, pai. Como, rapaz? Ele ia para trabalhar mesmo. Com a secretaria de obra, tu vai, eu topo uma parada, eu quero trabalhar. Aí eu digo, então eu vou ligar para o prefeito. Aí ele disse, não pode, manda ele para cá. Eu mandei ele lá para o gabinete. Demorou um pouco, o Haroldo me ligou. Mestre Bolso, vem conhecer o novo secretário de obras. Aí eu fui. A gente não sabe. Quem vai ser educado, a gente fica no começo, pode ser no final, ficar no final, pode ser no começo, pode ficar no meio. Vamos então falar um histórico do Marabá. Prontinho, no jeito. Pode começar. Pode continuar. Pode. A sessão do senhor, será que finalizou? Não, ainda não. Ainda estava na metade da história. Eu estava falando a respeito do Tião, secretário de obras. Uhum. Então, o prefeito me chamou para conhecer o novo secretário de obras, eu fui no gabinete. Cheguei lá e me apresentou justamente o Tião, aí me deu um papel, eu li assim, eu estou sendo nomeado secretário de administração. Aí ele diz tu fica aí, te vira para arranjar um substituto, enquanto isso tu está sendo secretário de administração, 2 secretarias. Aí eu disse, rapaz, eu podia conversar com a professora Vani, que ela foi minha secretária. Não, eu convidei, eu não quero não. Aí à noite eu fui na casa da Vani. Cheguei lá e falei com o seu moço, o prefeito me convidou, eu disse, não, o senhor eu não tenho nada. Agora o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai assumir 2 meses, eu vou passar esses 2 meses com o meu povo lá em casa, quando eu chegar eu assumo. Aí eu fiquei com as 2 secretarias 2 meses, quando ela chegou eu assumi. E era uma grande pessoa também. Ela foi A Vani que o senhor fala é a Vani Tenório Ramos? ela foi minha secretária de finanças. E aconteceu um troço gozado. Quando eu acho que ter uma problema, vou repetir. Quando eu chamei a pessoa da Secretaria de Finanças da Prefeitura, de Contabilidade, eles vieram de Belém, o escritório. Dona Altair Tenório, que era a chefe. Quando foi um dia, 8 horas da noite, ela me ligou, prefeito, eu não sei se está te dizendo o que é, tem um déficit de 142 milhões para a prefeitura pagar. Inclusive 2 bens de funcionalistas.
Eu digo, agora desmandou, porque eu não posso pedir renúncia. Eu já disse que eu aceitava até para a maçonaria. Aí quando passou uma semana, ela me ligou 3 horas da madrugada. Olha, Bosco, eu estou lhe ligando que a notícia é boa. Eu digo o que é. Foi feito um acordo entre os vereadores, o prefeito e a Vale do Rio Doce, para as empresas que estão trabalhando lá não pagar imposto. E faltou a assinatura de um vereador. E eu já estou deixando aqui na tua mesa cancelado o contrato. E aí tu diz o que é que tu vai fazer. Moço, eu nem dormi mais, isso era 3 horas da madrugada. Quando eu cheguei na prefeitura, eu chamei o Cândido Costa, que era o advogado da prefeitura. Mostrei para ele, o prefeito está cancelado. Você quer fazer o quê? Eu vou marcar uma audiência com o diretor da Vale, você vai comigo, pessoa Vani vai comigo, Dona Altair vai comigo também, e eu vou pedir recurso. Aí nós fomos, chegamos lá, se apresentou, eu mostrei um papel, já estava por escrito o pedido. E o senhor deseja o quê? Eu desejo recolher todo o imposto desse pessoal que trabalhou e não pagou. Aí eu vou chamar os advogados na Vale. Aí chamou 3 advogados. O prefeito está certo, cara, não deu o que eu vi não. É chamar esse pessoal, é mandar que esse pessoal vá na prefeitura ofertar. Aí eu digo, tá bom, eu espero lá. Aí está. Agora eu chamei a professora Manuel, é o seguinte. Quem é secretário de Finanças é o senhor. Quem tem que responder o pedido desse povo é o senhor. E a resposta é simplesmente não. Aí apareceu lá 3 empresas. For comigo e não é comigo. Secretaria de Finanças não é a prefeitura. Pode ir para a secretária. Ela deu o nome para todo mundo. Quem dividia 140 milhões, nós recolhemos 240 milhões. Aí me dei ao luxo de ir para a televisão, que tinha um canal de televisão que era da prefeitura. Convidar todos os servidores da prefeitura para receber dinheiro. Paguei todo mundo. Aí chamei o professor Lázaro e disse, professor, o menor salário que tem na educação é 20 cruzeiros. Eu vou aumentar para 100. Seu prefeito, eu se preocupe, já fui minha conta. Essa empresa pagando o imposto todo tempo vai ter dinheiro para sobrar. Agora ele convoca a secretária de Educação para convocar todo o pessoal de Educação uma reunião lá na Câmara, não parecer que eu consegui. Aí chamaram, reuniu todo mundo, eu subi lá no palco. Olha, pessoal da educação, para mim é a melhor área da administração e educação. Eu gostaria de pagar a vocês o salário que vocês merecem. Lamentavelmente não vai ser possível porque o recurso não dá. Mas a partir de amanhã, o menor salário de vocês é 100 cruzeiros. Meu amigo subiu uma moção de mulher e me botaram nas costas. Eu fui carregado por mulheres. E eu deixei dinheiro ainda que eu não saí da prefeitura, eu pagar 2 meses de funcionário. Era muito dinheiro que recebia. Deixa eu entrar aqui. Os meios de comunicação propagam, sem nenhum medo de errar, que o fundador de Marabá foi Francisco Coelho da Silva. Só que Francisco Coelho da Silva aportou inicialmente no Burgo em 1897 e se mudou para o Cabelo Seco em 7 de junho de 1898. Muito embora a história escrita, tem uns livros que nos mostram que o povoado que deu origem a Marabá começou em 1892 com a turma do Carlos Leitão, que ficou no Burgo Atlético de Tocantins. Inclusive, nessa época, em 1892, o governador era Lauro Sodré e o seu sucessor era o Paes de Carvalho. Então, para que Carlos Leitão ficasse no Burgo, foi assinado um contrato com o governador que uma das cláusulas difíceis de serem cumpridas era que a turma do Leitão distribuísse os lugares para pastagem, para criar gado. Então foi muito difícil encontrar um lugar para criar gado.
Em relação a onde Marabá começou e quem foi o fundador de Marabá, na opinião do senhor? Olha, Marabá começou, até eu sei, o Borgo lá embaixo, depois de Itacarana. Lá embaixo o Borgo. Carlos Leitão, quando ele veio de Boa Vista, foi a briga que ele teve com o bispo, lá politicamente, e ele trazia até gado na falsa. Ele trouxe gado. E muita gente. Parou no Burgo, muita gente parou no Burgo porque viu capim. Então era um lugar que podia soltar o gado. E lá ele construiu a casa que eu ainda consegui encontrar a casa. No Burgo. No Burgo. Francisco Coelho, quando veio de Grajaú, veio para o Burgo. Passou um bocado de tempo no Burgo. Depois é que ele veio para o Cabelo Seco. Então, eu até tentei consertar, mas não consegui, que os políticos não deixaram. E ele não foi o fundador do Marabá. Essa aqui é a verdadeira história. Carlos Leitão foi quem descobriu, através do trabalho dele, a borracha e a castanha. Porque ele botou o pessoal para ir no mato, nas terras, atrás de capim, pasto para o gado. E teve um que foi passando logo na entrada, levava um facão na mão, deu um golpe numa árvore e foi embora. Deu um golpe na árvore, foi dado em outra, que era para marcar o caminho de retorno. Era para isso, para não errar. Quando eles retornaram, tinha um baita de borracha, onde ele tinha cortado de facão. Aí ele pegou, levou para o Carlos Leitão, e o Carlos Leitão levou para Belém, para saber o que era aquilo. Ele não sabia, não. Quando foi para Belém, eles souberam que era borracha. Então ele descobriu que a borracha foi ele. Eu ainda quis até um tempo mudar um pouco, mas faltou, por exemplo, nome. Porque morador no Cabelo Seco tinha, mas não tinha nome do pessoal. Como? Não tinha nome do pessoal que morava no Cabelo Seco. Era pouca gente. Imagina. E aí, assim, só para deixar claro, essas duas maravilhosas obras têm contribuição proposta, né? Então, assim, aqui, esse livro, por exemplo, está escrito como segunda edição. Na verdade, era uma revista. Era uma revista que o senhor encontrou, leu, e aí, hoje... Eu podia subir depois que era Inácio de Souza Moura, que era o autor dele junto. Isso. Então, assim, é um livro que a gente já teve o prazer de falar um pouco do contexto. Eu acho que foi um dos nossos primeiros livros. Se eu não me engano, foi o que a gente... Não, porque é 1926. Foi escrito em 1926. Isso aí é 1926, nós começamos com o Dor. Ah, sim, verdade. E aí temos esse outro também. Esse é de 84. Que reúne os relatos de várias pessoas sobre a história Eu criei um grupo de trabalho para escrever a história de Marabá. Esse é o livro. São duas obras grandiosas. Essa aqui conta um pouquinho pra gente. Como foi que o senhor conseguiu transformar nessa livro? Foi o seguinte, eu Vou pegar uma pode continuar. Eu sempre estou acostumado, ainda hoje eu sou assim mesmo com a eu chegar num lugar no escritório, tiver alguma coisa para ler, eu pego para ler, sempre com revista, do que tiver. Cheguei no cartório do Antônio Santos, que era irmão de nosso marido. Eu olhei assim e vi uma revista, Viagem do Alfredinho. Aí eu peguei a revista para ler. Comecei a ler. Eu digo, Antônio, eu conheço essa revista, vou me levar para casa para ler. Não, pode levar para o tio, diga lá, para você dar. Aí eu li a revista em casa e resolvi transformar no livro com a mesma ortografia sem mudar nada. Porque o bonito é isso aí, você pegar aquela história do jeito que está e continuar com ela. Ou seja, não é um plágio não, viu? É uma obra realmente transcrita de uma... Desde o tempo que fiz minha farmácia com PH. Obrigado. Nós com as imagens aqui belíssimas. Aproveitando que ele está bebendo água, tem uma coisa interessante. O povoado do Marabá, através do decreto estadual 1278, do então governador Cedeias Martins, criou o povoado do Marabá.
Foi o primeiro documento de emancipação política de Marabá. E esse documento foi assinado no dia 27 de fevereiro de 1913. Então, levou-se um tempo até a escolha do intendente Antônio da Rocha Maia. Então, a instalação do município, através do ato de posse do intendente, é que foi no dia 5 de abril. Mas o documento que criou o povoado, a verdadeira certidão de nascimento de Marabá, conforme está nos livros, é 27 de fevereiro. Então, comemora-se o aniversário de Marabá no dia 5 de abril. Então, eu considero que deveria ser o que está no documento. É o mesmo que aconteceu com a fundação. Verdade. Não é verdadeira a história. No tempo do senhor, o aniversário de Marabá já era comemorado em 5 de abril? Já. Há muito tempo e há muitos anos era comemorado em 5 de abril. Quem será que inventou essa história? Eu não sei. Que era o Francisco Coelho? Não sabe. É bom nem saber mesmo. Deve ter sido a igreja. Com suas preferências, né? Tá. Eu conheci a casa do Carmelitão lá em Hamburgo. Depois é que o cara que comprou o terreno mandou derrubar. Chegou a ter casa edificada ou era apenas Casa edificada, de tijolo. Só que o tijolo não era feito em cerâmica, era na mão mesmo. Talvez não. Naquele tempo o tijolo era feito na mão. Caramba. Se não falta, eu vou falar. Pois é, a professora Vani foi minha secretária de finanças e é pessoa muito séria. Olha que ela dizer não para esse pessoal não foi fácil, mas disse não para todos os comerciantes, todo empresário que entrou lá para pedir desconto no imposto. O senhor, como uma pessoa importante que foi para Marabá, o que o senhor acha dessa nossa tradição de só reconhecer, só olhar, ou só homenagear uma grande pessoa após a morte? É justo isso? Eu acho não. Eu agradeci, para você ter uma ideia, a homenagem que me prestou o Tião, nos 30 anos da Casa da Cultura. Porque geralmente o pessoal só rende homenagem depois de morto. A minha irmã, não sei se você conheceu, Maria Ilã. Ela lecionou em Marabá 50 anos. E aí, quando foi no governo do Maldino, botaram o nome dela na escola e condenei. Ele já lei não permite, só depois de morte. Quando o João Salame assumiu, mandaram tirar o nome. Porque não pode, é lei. Lamentavelmente é errado, mas há outras formas de reconhecimento também, né? É. Isso é verdade. Outras formas de reconhecimento. Olha essa revista aí. Isso aqui foi o Tião e a banda que fizeram. Contaram um pouco da minha história. Nos 30 anos de fundação da Casa da Cultura. E olha, isso aí tá pouco, né? Aí, aqui é só um resumo. É, só um pouco. Não cabe ainda tudo aí. Olha esse meu irmão aqui. Parece muito comigo, né? Esse aqui. Ele teve 23 filhos. E ele só cuidou dos 3 últimos. Essa foi a minha primeira mulher. E aí ele fala... Como eu já não estou mais contando a história, eu vou contar um pouquinho a história dela. Ela era mulher, amiga e companheira. Quando foi um dia, eu já estava falido. O nome dela é? Josina Martins Adão. Eu já estava falido. Quando um dia ela acordou 3 da madrugada e disse: moço, eu quero falar contigo. Digo: pô, não. O que é? Olha, eu vou morrer de um demônio. Nós ainda temos uma loja lá em Imperatriz. Eu queria que tu desse essa loja pro meu irmão para ele cuidar da minha mãe. Eu digo: olha, eu vou dar, é a única loja que tem lá fora. Mas não é porque você vai morrer. Eu sabia que ela estava brigando, mas não é porque você vai morrer lá.
Aí mandei chamar o irmão dela, tinha 2 caras para me trazer e fazer um balanço. Deu 320 mil de mercadoria. E o prédio era próprio. Porque toda loja minha, o prédio era próprio, era um carro da. Aí quando ele chegou, eu fui lá no cartório do Roberto, passar o documento. Ele chorou. Seu moço, nem pai faz isso, igual. Eu estou atendendo o pedido da tua irmã, que foi mulher, amiga e companheira. Para você ter uma ideia, eu contei para ele. Quando eu estava viajando, ela me ligava, você está mandando dinheiro para minha mãe, quanto eu mando? Aí eu perguntava, quanto tem? Eu 1.500.000. Deixa eu ver aí. Outro diz quanto eu não mando. Ou eu dizia, é importante ela não mandar. Tão séria ela é. Foi 8 anos de tratamento no Alberto Soares, não sei de outro também, acabei com tudo que eu tive. Sobrou lá essa loja e uma loja aqui que eu dei para os 2 filhos últimos, essa loja que eles venderam. Mas graças a Deus, filho meu, nenhum tem o que reclamar. Eu ajudei todos eles. É o mínimo que um pai pode fazer. Não é? Olha, esse bar novo, tem 27 anos, vamos. Eu mandei ele fazer o balão da loja, deu 200 mil. Eu ainda dei 100 mil que eu tinha sobrando de dinheiro para ele, para fortalecer o esporte. Mas Não é outro mais. você faz isso quando são bons filhos, né? Também tem isso. Olha, meus filhos, eu tenho 5. Agora 4 se preocupam comigo. Os que mais se preocupam, eu tenho a filha que está em Palma, o João Bosco e depois o Yuri. O outro mais velho nem quer saber não. Mas esses 4 se preocupam. E é muito bom porque eu conheço o pai que é amigo meu, que filho não quer nem saber se ele existe. Lamentavelmente existe. Fala só um pouquinho aqui, eu estou muito ansioso, vou acabar falando. Qual rua aqui da Marabá Pioneira que a gente encontra mais essa parte arquitetônica e histórica de Marabá? Olha, hoje, Quem não sobrou, né? Um registro, vamos dizer que. Que a casa de repente não foi nem modificada. olha, a Praça Duque de Caxias houve uma modificaçãozinha. O Cabelo Seco modificaram com a orla que fizeram. Porque naquele tempo, o Marabá era só uma Marabá pioneira. Era do Palácio Augusto Dias para lá. Para cá não tem nada não. Para cá foi o convento que o Ferragudo fez e pegava da catedral até essa rua, bem aí. Olha, Aquela igrejinha que tem aqui na velha para cá, uma igrejinha católica. Em certo momento eu li, quando o Paulo já estava na Secretaria de Turismo, que aquela igrejinha já foi um cemitério, aí aquele cemitério foi transferido para aquele outro. Ou ela sempre foi uma igreja? não, tinha um cemitério. Um cemitério, né? Essa igreja foi os 3 filhos, que eram os padres de Marabá, depois saiu Ferreira do nome lá e deu 3 filhos. E ele que fundou a igreja. Agora o cemitério era no fundo. Com certeza não tem mais não. Não tem mais nada. Nem lugar não tem mais, deve ter casa construída. Mas lá deve ter sido sepultado pessoas importantes também, né? Eu acho que não. Porque quando surgiu aí, já foi muitos anos depois. E o outro é mais tradicional, São Miguel. Com certeza, São Miguel. Na ordem dos prefeitos, vamos lá. A gente falou Anastácio de Queiroz, Antônio de Lena, Bartolomeu de Gonzaga Igreja. Quanto tempo ele foi prefeito? Tudo era 4 anos. Todos 4 anos. Manuel Pedro de Oliveira também. Manuel Pedro era juiz, não era prefeito. Então, em 1946, ele ficou com 48 dias, 48 horas, prefeito. Tem um registro na internet que ele ficou apenas 48 horas. E tapando uma vaga por hora. Mas ele era juiz. Só uma vacância. Ele teve filhos aqui, Ulisses, Max, para os filhos dele, Ajax,
O Ajax foi até prefeito de Belém depois. Sim, eu ouvi falar desse nome. Ajax. Ajax de Oliveira. Agora, os libaneses fizeram muito com Marabá. Muito. Muito. A gente não fala, mas fizeram. Olha, chegaram para Marabá. O Ivan Queiroz chegou ao ponto de dizer que chegou a ter 30 mil libaneses. Não sei se é isso. Não tinha isso. Não. Bem aqui no canto, mora o Cesário Salomão. Era um libanês formado, era culto. De 3 em 3 meses ele reunia todo o grupo de libaneses aí, para ler os jornais que vinham do Líbano. A colônia. Era a colônia libanesa. Jornais do Líbano. Era César Salomão o nome dele. Tinha o Dib, Rida, Terezinha, Damur e Dib, filho. Amúrio. Então, Amur era o Nicolau Amur, era outro. Essa está falando do César. César Salomão. César Salomão. Amur era o chefe da família. Amur era Nicolau Amur. Morou na Belém, na Rua Nova. Agora tem só os descendentes. São descendentes. Tem descendente de toda a colônia libanesa aí. O Mutranque já só tem um. E tem a Cristina, que é viúva do Nadir, que é vereadora. Ele é Edilson, né? Edilson outro não. É. Edilson não. Júnior. É É. o do Vastigado, da marca dele. E as viagens de barco de Belém a Marabá, já há muito tempo, O de Marabá, né? Como? Belém a Marabá, As viagens de barco, as barco viagens de motor. barco. Demorava. Cada muito tempo. Não, de barco uma coisa foi melhor, né? Mesmo assim, antes do barco motorizado, o carro leitão gastou 4 meses para sair daqui e chegar em Belém. Era tudo no remo. Não era nem remo, o nome era vodka. O nome era vara com remo da vodka. Aí, Uma coisa que eu sempre recebi perguntava, aqui não tem barco de viagem, igual Belém faz, Belém sai circulando aí, né? Aqui não tem essa hidrovia, não tem essa hidrovia, não tem. não, aqui tinha muito barco. Naquele tempo, a Semana Santa, o barco parava quarta-feira. Onde estava? Era parado. E aqui em Marabá tem só tinha muita roda de motor, né? Não, era justamente isso. Então parava, fazia questão de parar em Marabá quarta-feira. Teve dia, sábado da Aleluia, de sair 80 barcos aqui do Porto. Teve uma vez que a polícia matou um tripulante de um barco do Pedro Carreiro. E esse rapaz era meio violento, mas mataram estupidamente. Ele passou um ano se preparando para matar esse policial. Quando foi o dia sexta-feira da passada, vai passando a procissão na beira do rio, ele matou o cara. E aí, como a empresa que era o gerente era a maior empresa do Tocantins, ele embarcou justamente no motor da empresa. Quando o Furonzeiro era o vigia do motor novo, sabe? Foronzeiro. Chegou aqui em casa para me chamar. Nossa, você embarcou lá um marinheiro do motor do pensamento que matou um policial. Ih, rapaz, a polícia lá atrás. Aí eu fui. Cheguei lá e estava trancado lá no chamamento. Vem cá, veste um calção. Vai ficar bem lá, só contar que esse policial vai seguir do lado do motor. Que a polícia vem. Não demorou nada, chegou a polícia. Aí tinha a prancha, né? Cheguei a receber lá na prancha. Nós vemos aqui que os caras dão, cadê o ônibus, o cartão do portos? Não tem, não entra. Só entra se tiver a oficial, a ordem do cartão do portos. Pois eles foram atrás. Quando deu 3 horas da madrugada, eles chegaram no ônibus. Eu digo, pode entrar no motor todinho, o cara estava sentado.
E era o motor que mais andava dos motores que tinha na região tudinho, São José de Ribamar. Aí quando foi embora, não está aqui não. Ninguém acha esse bandido. Aí foi embora. Depois eu mandei uma página em todos os barcos avisar que nós íamos sair por último. Porque o barco era o que andava mais e com certeza a polícia ia em algum barco. E nós tínhamos que esconder o carro. Aí quando foi de madrugada saiu o motor usado e nós saímos atrás. A polícia fiscalizou o outro motor e nós Capoeira. Quando nós chegamos depois do Capitariquara, lá encostamos um barco, aí eu comprei uma canoa. Chamei o cara, vai embora para Cametá, lá que entra a terra. Vai remando, não para em lugar nenhum. Ele foi de canoa, de lá até Cametá. Foi um absurdo o que o policial fez. Merecia que a gente desse cobertura por rapaz. E o senhor chegou a fazer essa viagem de Marabá a Belém de barco? 2,5 dias eu fazia já. Era 2 dias. Já era um motor a Já gasolina. motor a óleo diesel. E era rápido. Era rápido. 2 dias e meio. 2 dias e meio. Agora interessante, como que esses rios ficaram sem importância, né? É. Tocantins, Itacaiana. E era Agora vai perder importância. beleza. Peixe, não tem. Antigamente, no verão, todo dia eu comia peixe, eu gosto de peixe. E nós tínhamos rede no motor. Então a gente já sabia qual era o lago que ia pegar, qual era o tipo de peixe. Era a quantidade de peixe absurda no Tocantins. Você não vê mais nem boto. Não, hoje não tem mais não. Ainda teve uma época que eu fiquei trabalhando em rabeteiro, porque eu tinha que ter essa conversa sempre para não matar. Porque eles iam comer o peixe, mas era a necessidade que eles tinham de não encontrar mais peixe. Lá em Itaguatinga tinha um transporte, tinha um boto, que eles educaram o boto. Ele vinha lá dentro do rio, eles davam comida pro boto, eles voltavam, eles voltavam. Itaguatinga, lá tem uma cachoeira. E na cidade tinha um piloto, era quem passava os motores tudinho. O motor chegava, encostava, aí esperava ele vir para passar na cachoeira de Itaguatinga. E aí, fazendo uma recapitulação, nós já falamos do seu livro, nós já falamos dos seus feitos realizados, né? Um pouquinho dessa história. O que eu posso fazer, eu estou aí à disposição de vocês. Tem mais alguma curiosidade, amigo? Não, só que a gente está aqui valorizando uma personalidade, a gente também não pode esquecer. Eu agradeço tudo a vocês e estou aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, quem eu A posso. minha vontade é trazer esse material digitado para ele, né? Sim. Se der muito volume, não tem problema não. Queria lembrar aqui de uma pessoa que fez muito com o Marabá, que até hoje também não recebeu nem pós-morte as devidas homenagens, né? Eu acredito que seriam justas. João Brasil Monteiro. O João Brasil, ele Cadê as homenagens ao homem? era meio violento, deixa eu te contar a história. Não, mas ninguém é perfeito. Ele era meio violento. Desculpa. Ele foi prefeito de Tupiana. Ele era meio violento, mas era meu amigo, eu me dava muito com ele. Nós estamos num mundo muito diferente também, né? Mas assim, que ele publicou de obras Ele teve muito interesse na história. em publicar. Sempre ele vinha comigo. Vários livros dele tem trechos que quem botou fui eu. Porque eu sempre condenei mentira. O Grandão, por exemplo, ele fez um livro, mas tinha mentira. Então, quando tem mentira, eu sou um cara chato. Mas você acha que o João Brasil mereceria alguma homenagem? Merecido. E agora não teve, né? Não, mas merecido. Como esse programa Ele vai a não público, merece. como esse programa vai a público, né, a gente está lembrando aqui, não faz 2 anos, 3 anos, e não lembrando de João Brasil Monteiro. Merecido. Marabá, Outra pessoa, gratidão. não é por ser meu irmão, outra pessoa que merece uma homenagem, não. Foi 50 anos professora. 50 anos vai ser humano. É. Ela passou a ser professora feia.
Eu estava trabalhando nesse centro do Instituto Mobiliário. Quando eu vi a mamãe, chamou eu e ela. Senta aqui, essa família. Mamãe, diz, ó, dona Ina, a senhora vai aprender a costurar comigo e o seu bolso vai continuar no colégio, vai estudar até se formar. Ele disse, mãe, não, vamos fazer um contrato. Eu até seria bom me formar, mas eu não tem como acontecer. Então, a Ilã, a pessoa interessada, ela é muito amiga da Freira, caramba, ela é muito amiga da Freira, muito igual. Ela ia ser freira. Ainda não foi ser freira porque minha mãe adoeceu e quem tem de cuidar da minha mãe? A parte da doença era ela, financeira era eu, mas da doença era ela. Aí mamãe, bom, se você quer a fé, então vai ser do jeito que você quer. Aí ela ficou para estudar. E ela se formou no Colégio Santa Terezinha. E estava se preparando para ser freira quando lamentavelmente minha mãe adoeceu. A vida deles foi completamente diferente. E nós, por exemplo, a mamãe tinha uma qualidade que eu sempre admirei, várias qualidades, uma delas que eu admirei. Ela tem uma irmã, Vistirina, casada com o Martinho Mota. E tinha o Wilson Mota, que foi diretor nacional do SESC. Era médico. Foi ele que construiu esse prédio aqui, o Hospital do SESC. Quando um dia nós estamos lá em casa, ele chegou. Primeiro hospital de Marabá, né? Hã? Foi o primeiro hospital, né? Foi o primeiro. Quando um dia ele chegou lá com a filha. Minha tia, eu me lembrei da senhora hoje de manhã, e vim lhe aplicar a injeção. Dizendo, não precisa, não, eu sei que a filha não morreu. É por isso que a minha aplicação não precisa não. Quando morreu a minha irmã mais velha, que foi erro médico lá em Belém, já estava morando eu, a Ilã e a mamãe, só nós três. Aí eu cheguei com a notícia, chamei a Ilã, ela já está morrendo. Eu disse, e agora, poxa? Porque ela morreu assim, ela ficou hospitalizada. Quando ela foi assim na alta do hospital, caiu morte. Foi erro médico, né? Lá em Belém. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a mamãe e pedir para ela ir para a casa dela, porque essa piorou. E aí eu não vai. Aí quando a Ilã chegou aqui, mãe, não, vamos lá para a casa dela, ela pegou uma piora muito pesada lá em Belém. Não, ela morreu, eu sei. Sentiu, sabia. Mas dizem que quando a ligação é forte, E a minha irmã morreu com 48 anos. Foi a única que morreu nova, o resto foi de 80 para frente. A Ilã, que foi a última que morreu com 89 anos, com a minha idade. Namorando junto. Só nós dois. foi um prazer imensurável, inimaginável Especialmente o meu ter vocês aqui, né? estar com você, principalmente aqui na sua casa. no Eu seu gosto conforto. muito de conversar a respeito do Marabá. Eu gosto de morar na minha terra. Aí os meus Então a gente ficou muito feliz com esse dia maravilhoso. E passou para mim a felicidade que eu tenho principalmente. Porque o que a gente veio aqui é como se fosse a necessidade de água e a gente encontra um rio gigantesco. Então é dessa forma que a gente Agora veio. você desculpe para vir morar, eu sempre fui chato de morar. O meu patrão, que era o dono da empresa lá na Navegante e Companhia de Belém, eu deixei ele um dia aqui em Marabá. Eu marquei para sair 4 horas da madrugada, aí ele disse, moço, manda lá na pensão da Ilha pegar minha bagagem. Aí eu mandei. De tadinho, mandei pra ele. A gente pede desculpa, que a gente tem umas coisas que a gente não Aí controla. quando deu 4 horas da madrugada, o piloto disse, e aí, moço, pode pedir vaga e vamos embora. Rapaz, tu vai ter, o patrão vai te dar as contas. O problema é dele, não é meu não. Aí quando foi de manhã, ele pegou o avião, foi para a Imperatriz esperar. Quando nós chegamos no porto de Imperatriz, ele estava sentado lá com outra pessoa que eu tinha deixado também, no farmacêutico, não queria. Aí ele
tirou tudo aqui, vai pegar transporte. Só quem está do lado do padrão ali é o Nogueira que tu deixou lá em Itaguatinga. Então o problema é dele. Quando eu vou subindo, para perder o patrão de bolsa, qual é a tua demora aqui? Eu digo, só 15 minutos. Então eu não saio daqui para lugar nenhum, porque eu não quero ficar mais. Meus parabéns por você ter me deixado. O patrão era bom demais. Deu certo. Então, a gente tem que esse momento aqui será eternizado, porque vai para o YouTube, vai ficar registrado.